Olá, pessoal, tudo bem? Então, sou o professor Valmir e nesse segundo encontro, investigativo, a gente tem como propósito mostrar para vocês diferentes linguagens, a partir das tecnologias digitais e dentro dessa proposta, a oficina de atividades investigativas. Está aí comigo o professor Charles. Olá, pessoal. Então, meu nome é Charles Guidotti e vamos estar juntos, então, nesse mini curso ofertado aqui na Semana do Polo. E o enfoque está nos materiais digitais, só que, historicamente, a gente vai olhar para dentro do ensino de ciências e vai perceber que esses materiais digitais, eles foram aperfeiçoados, foram sendo modificados também conforme o próprio avanço das tecnologias, né? E nesse contexto, a gente vai perceber que, bom, lá em 1970 a gente tinha a televisão, posteriormente surge o computador na década de 80. E se a gente olhar hoje a gente está em rede digital, via internet, e hoje nós estamos olhando muito para as interações com esses materiais, mas também para as interações entre as pessoas. Então é nesse contexto que eu acho que é importante a gente olhar para as atividades investigativas. O papel que tem as interações com os materiais que a gente tem disponível, mas também as interações com as pessoas, para romper com essa ideia de que a gente só aprende dentro da sala de aula, só no laboratório. A gente aprende em outros locais também. Então, é necessário, pessoal, a gente romper com a ideia do limite físico da sala de aula. As tecnologias possibilitam um novo espaço, um novo tempo para nossas ações de sala de aula acontecerem. Então, é assumir, às vezes, não mais como definidas pelas paredes da sala de aula ou pelos laboratórios de ensino. Elas possibilitam ir além dos muros da sala de aula, da escola, por exemplo. Nós, por exemplo, estamos, cada um de nós, em um local geográfico diferente. E eu e Charles, nós conseguimos construir esse material da aula pautado nas tecnologias digitais. Quer dizer, a gente está se aproveitando também das tecnologias, está aproveitando das imagens, está aproveitando do texto e está aproveitando da fala. Começar a olhar para esses elementos que são tão importantes, para a aprendizagem das pessoas. E se a gente vai observar, como pensar na aprendizagem de ciências? Hoje, se a gente conversa com grande parte dos nossos alunos, eles estão imersos, nesse contexto de buscar materiais, vídeos que explicam certos conceitos ou fenômenos das ciências que a gente trabalha no contexto escolar, na academia, ou enfim, até nas nossas rodas de conversa em família. Então, a gente tem disponível aí nos repositórios vários vídeos interessantes que podem ser explorados, para atividades investigativas. O importante é pensar o que fazer com esses vídeos, nesse sentido. Então, aqui um exemplo de repositórios de aprendizagem, que é o Banco Internacional de Objetos Educacionais, onde a gente encontra inúmeros exemplos de atividades que a gente pode trabalhar com os estudantes. O repositório ele tem inúmeras atividades de todos os níveis de ensino, mas a intenção não é copiar esses materiais, mas sim ressignificá-los, às vezes, para o nosso contexto educacional. Talvez um material produzido no norte do país não esteja o mesmo contexto que o nosso material aplicado aqui no sul do país, por exemplo. A ideia é ressignificar esse material para o nosso contexto. E aí que também, de forma um pouco mais atual, atual no sentido que é a partir do smartphones e tablets, a gente tem um conjunto de aplicativos disponíveis aí, para serem explorados em nossa sala de aula. E aí é interessante pensar assim, poxa, mas aplicativos, jogos, no ensino de ciências, sim, eu penso que são materiais contemporâneos e que têm uma linguagem das ciências bastante aprimorada para esse contexto em que nós estamos inseridos e principalmente os nossos estudantes. E aí eu vou deixar o Charles explorar um pouco uma imagem, por exemplo, do laboratório interativo. Então, aqui é um laboratório, que a gente... Bom, tem muitas coisas que a gente pode explorar nele. Na verdade, eu não sei o que. Não, isso é legal. O que a gente faria agora? Vamos para uma atitude investigativa, O que será que tem aí
na matéria, né? Veja que a gente vai perceber na região central da imagem uma estrutura de matéria. Bom, mas o que é matéria? Essa poderia ser uma pergunta a ser desenvolvida. Desenvolvendo uma pergunta para os nossos estudantes, o que vocês visualizam da matéria na imagem que aparece no aplicativo, né? E aí, claro, a gente poderia explorar a questão do laboratório, que laboratório é esse, né? Então, do que é constituída a própria matéria? Partículas pequenas, átomos, né? E ir discutindo essas coisas com os materiais que a gente tem disponível, né? Porque às vezes a gente tem vários materiais e a gente diz, que legal esse aplicativo, mas esquece de explorar a linguagem que está presente nesse artefato. E será que a gente tem esse laboratório na escola, né? Eu acho que é isso também, né? Como o laboratório na escola talvez não seja tenha tantos recursos como tem esse aplicativo, por exemplo. Certo? Eu acho que eles são complementares, né? Porque quando a gente fala assim, tem o laboratório do objeto manipulável que a gente tem lá, e tem o laboratório que é um laboratório que vai te mostrar coisas macroscopicamente que não tem no experimento, enfim, né? Então, pensar assim que trabalhar ciências de forma investigativa com materiais digitais nos oportunizam a trabalhar com outras linguagens que muitas vezes o experimento ou a atividade em si não nos oportuniza, né? Não oportuniza. Mas pensando assim, nós estamos numa oficina, né? Como é que é essa oficina? Bom, tem escrita, né? Então ela tem uma provocação inicial que era a pergunta em que cada um de vocês ou de nós escrevesse. Tem a fala, nós estamos aqui falando, né? De certa forma no vídeo representa essa fala. Bom, tem o simulador, tem o vídeo, tem um experimento, tem um modelo que vai estar lá estruturando a matéria, o questionamento, né? Tem um aplicativo. Tudo isso para nós são artefatos, tanto materiais como simbólicos. Isso no campo da linguagem. Então, quem está começando a trabalhar com atividades investigativas, não esqueça de que é importante que o aluno fale, que é importante que o aluno escreva, é importante que ele utilize os materiais, mas a aprendizagem vai acontecer quando? Com coisas básicas. Fala, escuta, né? Nessas questões mais básicas aí. Enquanto professor, principalmente esquecer da escuta, né? É muito importante a gente escutar o que o estudante tem para falar. Quando ele fala, ele coloca os seus conhecimentos prévios, traz as suas concepções prévias e como a gente pode explorar isso em sala de aula, né? Então... eu não vejo a educação acontecendo de outra forma. E muitas vezes nós queremos que o aluno apenas escute, né? Que ele escute. A gente não quer escutar a pergunta do aluno. E aí a atitude não é investigativa. Quer dizer, todo mundo está falando aí, precisamos ter estudantes mais ativos. Mais autônomos. Mais autônomos. Bom, então vamos tentar criar atividades em que ele fale, que ele escreva, né? Então, trabalhar na perspectiva da pesquisa em sala de aula, da investigação em sala de aula, significa estabelecer relações entre a investigação e a formação de professores, né? Aqui também é o professor que se coloca como um sujeito em formação. Assim como o estudante, ele também está em formação, né? Quando ele escreve, quando ele escuta o que o seu aluno tem para falar. Então, superar a racionalidade técnica, transformando todos os envolvidos em sujeitos participantes do processo de pesquisa, né? Aqui não é só a pesquisa não é só do estudante, mas também é do professor. E eu acho que interessante que aqui também nesse sentido é de aproximar teoria e prática, né? De tentar aproximar essas duas coisas. E vocês viram que essas coisas que vão aparecendo no aplicativo, no vídeo, no simulador, são coisas que tradicionalmente estão no currículo, né? Estão nas disciplinas. Então, matéria e energia está lá. E isso perpassa qualquer processo. Então, eu penso que é nesse sentido que está o educar pela pesquisa. E aí o movimento de investigação em sala de aula, a gente acredita em três grandes etapas, né? Que seria o questionamento, a construção de argumentos e a comunicação. Não significa que quando a gente está questionando, a gente não está construindo argumentos
ou quando se está construindo argumentos, não se está questionando, né? Então, a gente acredita nesse ciclo a todo momento em sala de aula. E a comunicação, o aluno falar, escrever, é fundamental para a construção do conhecimento, para o desenvolvimento do conhecimento. E aí, Charles, eu te questionar, né? Quando a gente está fazendo, o aluno está fazendo a comunicação, ele pode explorar, então, esses materiais que estão disponíveis na rede para criar comunicação? Sim, sim, sim. Uhum. E até na hora de elaborar um questionamento, ele pode explorar esse material que está disponível na rede, trazer, como, por exemplo, pode copiar, por exemplo, um experimento, né? E a partir desse experimento ele criar questionamentos. O primeiro movimento da aprendizagem é a cópia, né? É o espelho, né? O espelhamento. É o espelho. E a partir daí que eu vou construir o novo. Uhum. Isso que a gente pode se embasar. Perfeito. Eu estou gostando dessa ideia de conversar contigo nesse vídeo aqui, e eu espero que nossos interlocutores, né, possam estar também conversando. De certa forma, eles podem concordar, discordar e se manifestar depois no fórum abaixo, que a gente vai colocar, né, que eu acho que é esse papel, para a gente investigar o que tem nesse vídeo. Né, o que esse vídeo tem diferente do PowerPoint que nós colocamos abaixo. Né, a fala é importante, porque assim, a gente poderia ter posto só o PowerPoint, mas o que tem diferente quando a gente fala? Né? Eu acho que é interessante destacar esse processo no momento em que nós temos tantos materiais digitais construídos. Os materiais têm o quê? Que tipos de linguagens aparecem nesses materiais? Né? Uhum. Então, o questionamento, conhecimento, a ciência começa a partir da pergunta, né? De uma pergunta inicial. Essa pergunta gera dúvida, o problema, desencadeia uma procura por informações sempre pautada na nossa experiência. Aí é algo interessante, né? A gente tem experiência sobre a pergunta. Quando a gente elabora uma pergunta, a gente está embasado nas nossas experiências vividas anteriores. Tanto que na primeira atividade a gente pediu para vocês escreverem, né? Quais são as suas experiências com as tecnologias digitais. A gente tem experiência com as tecnologias digitais. Tá? Uhum. Mas como a gente pode avançar e ir além desse conhecimento já? Então, a partir da pergunta, acreditamos muito no questionamento em sala de aula. Isso. Eu acho que aí é fazer pensar sobre aquilo que a gente já vivenciou naquele campo, né? Uhum. E é interessante ressaltar que é importante que o próprio sujeito da aprendizagem se envolva nessa pergunta. Uhum. Em experiências aí que a gente tem observado que quando se leva a investigação para dentro da sala de aula, às vezes a pergunta é do professor. E aí o professor fica perguntando por que os estudantes não se envolveram na atividade, né? Talvez não seja de interesse deles aquela pergunta, certo? Então a pergunta é interessante que seja elaborada pelo sujeito da aprendizagem. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Como elaborar a pergunta frente aos materiais que a gente tem, né? E como é que fazer o aluno perguntar, né? Que o aluno muitas vezes ele, quando é mais jovenzinho, ele pergunta bastante, depois ele pergunta menos. Né? E aí, como envolver ele nesse processo investigativo, que começa pela pergunta, né? Então, após a pergunta, vem a intenção de perceber os limites de uma verdade. Não produz automaticamente outra. Então, apenas perguntar, ela não vai gerar novos conhecimentos. Então, a gente tem que ir atrás para construir conhecimento, construir argumentos. Então, a construção da nova hipótese a partir do questionamento. Vem a coleta de informações para a construção de argumentos. Então, a gente tem a rede, né? A Web 2.0 com muitas informações. E aí também a gente tem que saber como limitar essas informações, né? O que é verídico e o que não é. Organização dos argumentos através da produção escrita dos mesmos. Então, é importantíssimo a escrita, né? Por isso que a gente traz aí nos fóruns fomentando a escrita. E a submissão da proposta escrita análise em grupo. E essa análise em grupo aí, né, Charles? Eu acho que numa sala de aula da escola é formar grupos e os grupos também debater os resultados que cada um chega, das informações que são apresentadas, né? Porque muitas vezes, quando a gente está numa escola, a gente faz atividade investigativa, até algumas fazem feira de ciências, né? Então, tem um grupo em que você vai lá apresentar. Mas a sala de aula pode ser uma feira de ciências, pode ser uma amostra, né? Pode Exatamente. ser um espaço de discussão. Acho que a atividade investigativa ela tem esse papel de ser um local também de negociação de significados que se tem, coletadas informações, né?
em torno das perguntas que o grupo criou. A feira de ciências é um produto final, né? Vamos dizer assim, né? Uma etapa final. Podia ser uma festa do conhecimento, né? Porque tem todo um processo anterior que... Pode passar o próximo? Sim. Então, resumindo assim que a gente está falando, é um ciclo dialético e recursivo, inicia com questionamento, abrange reconstruir conhecimentos e práticas, organização e defesa de diferentes argumentos, e isso acontece quando a gente se reúne em grupos para discutir, quando a gente conversa com o outro. Então, a gente acredita que sim, a aprendizagem ela acontece no coletivo, né? Ela acontece nas interações, mas, de certo modo, ela é individual, mas, para a gente saber, ela precisa ser expressa no coletivo. Comunicação e submissão a uma comunidade crítica, avaliação e aperfeiçoamento gradativo, né? Então, e aí a gente acha que vai fechando esse bloco, né, desse curso, né, que ele começa mostrando para vocês diferentes recursos, né? Esses recursos estão disponíveis na rede, muitos dos recursos vocês já acessaram, vocês conhecem outros, talvez outros do que a gente, e a gente mais ou menos criou um fio condutor aí de como a gente pode desenvolver o processo investigativo com esses materiais, né? Tem alguns elementos bases que a gente continua defendendo, que é a fala, a escrita, a organização de grupos, a questão de ter espaço para comunicação desses resultados, e aí, com isso, aperfeiçoamentos e novas perguntas para investigar outras coisas, né? E com isso, os aperfeiçoamentos que vão acontecendo daquilo que a gente chama de aprendizagem, né? Eu te agradeço muito, Charles, pela conversa, e também agradeço a todos que estão participando desse curso, e vamos continuar conversando nos fóruns abaixo que nós estamos disponibilizando aí para o grupo. Um forte abraço para todo mundo aí. Então tá, abraço. Tchau, tchau.